acho assim, isso não é uma receita de bolo que você vai fazer igual e você vai alcançar todos os seus sonhos e tudo mais. Até porque se fosse, gente, eu não ia estar fazendo um vídeo postando aqui, eu ia estar vendendo isso, entendeu? Tipo, olá galera, tudo bem? Hoje é domingo de quarentena e eu já fiz um bocado de coisas e agora, que são mais ou menos umas 6 da tarde, acabou de anoitecer, eu fiz uma coisa diferente. Eu passei um perfume, dá pra sentir, e eu fiz uma gin tônica que tá muito boa. E eu decidi falar sobre um tema que tava um pouco na minha cabeça, depois de eu ter conversado com um amigo meu chamado João Paulo, que com certeza vai ver esse vídeo, tum-tum aqui lado esquerdo do peito, que o tema é o seguinte, outro dia eu tava conversando com o João Paulo sobre medo de não alcançar objetivos, né? O João Paulo tava muito angustiado, eu falo bastante com ele, e enfim, a gente começou a conversar sobre medo de não alcançar objetivos, medo de não chegar lá, medo de não se tornar a pessoa que você quer ser, e eu sintetizo todos esses sentimentos, na verdade, num medo de crescer, que eu acho que engloba vários aspectos mais e menos nítidos na nossa cabeça. Então, existe um medo de crescer vinculado à idade, ao envelhecimento, existe um medo de crescer vinculado à conquista, e existe um medo de crescer vinculado à incerteza, né? Acho que quanto mais a gente vai ficando adulto, mais a gente tem possibilidades na nossa vida que dependem só da gente, ou primordialmente da gente, né? Acho que é difícil falar só da gente, mas primordialmente da nossa vontade, da nossa gana. E ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, isso é muito desafiador também. Então, a gente estava conversando sobre esse tipo de medo e receio, e a primeira coisa que eu pensei falando sobre isso, e também já tive essa conversa com vários outros amigos. Gente, esse vídeo tá freestyle, tá? Eu não fiz um roteiro, eu tenho na minha cabeça algumas coisas que eu quero falar, e se eu começar a viajar, me perdoe, porque eu sou pisciano e é uma preocupação constante da minha vida que isso aconteça, ainda mais bebendo gin tônica. Bom, acho que o importante para pensar primeiro sobre isso é que ter medos e ter receios é uma coisa que faz parte da nossa vida. E essa realidade, ela não é só negativa, ela tem aspectos positivos. Eu acho que a gente ter medo e ter receio de algumas coisas faz com que a gente tenha um olhar altivo a respeito de quem a gente é, tenha uma capacidade, uma vontade de analisar o cenário em que a gente está colocado, o mundo ao nosso redor, como que é a nossa vida, se a gente está satisfeito com ela ou insatisfeito com ela, e a partir disso começar a planejar, começar a ter ideias sobre como mudar e tudo mais. Eu tenho uma história da minha adolescência. Quando eu tinha uns 16 anos, eu morava em Vitória e tinha um parque que eu cresci lá, basicamente, é o Pedra da Cebola. Quem mora em Vitória vai conhecer com certeza. Eu cresci lá, eu morava perto lá durante muito tempo e eu costumava ir muito lá. E quando eu tinha 16 anos, eu peguei um dia minha bicicleta e fui até lá porque eu estava muito angustiado e me coloquei a pensar lá. Deitei uma parte super alta que tem lá e comecei a pensar. Fora os questionamentos da adolescência, que eu não vou abordar aqui, eu comecei a pensar sobre o que eu faria da minha vida, porque eu sentia muito forte dentro de mim que eu queria sair de Vitória. E aí eu precisava decidir para onde eu ia estudar, onde eu ia morar, o que eu ia fazer. E eu me lembro que naquele dia eu tirei várias diretrizes, que depois acho que eu anotei até, de quem eu queria ser. E aí ao longo dos anos eu consegui chegar nesses pontos que eu queria fazer, porque eu acho que neste momento eu consegui fazer um planejamento legal, assim, que me deu um norte e tirou um pouco da nebulosidade que acontece muitas vezes quando a gente tem esse pensamento do o que eu quero fazer, porque não é uma coisa tão simples assim, né? Muita gente não sabe o que quer fazer e isso é muito mais comum do que parece. Eu mesmo me pego muito sem saber direito exatamente o que eu quero fazer. Eu tenho algumas ideias, mas, enfim, quanto mais a gente olha para elas, mais fácil fica de trabalhar. Bom, outra coisa importante sobre o medo e o receio de crescer é que esse sentimento ele nunca se encerra verdadeiramente, sabe? Eu sinto que esse sentimento ele às vezes é mais presente e às vezes ele é mais ausente. Por quê? Porque a gente tem, né, algumas coisas para as quais a gente dá a nossa atenção em diferentes momentos da vida. Agora, no momento de quarentena, não sei vocês,
Mas eu tenho pensado muito mais do que eu pensava anteriormente, porque eu acho que a gente tem mais tempo pra olhar pra dentro, né? Estando dentro de casa e tudo mais. Com muitos planos paralisados, acho que se tornou mais comum as pessoas pensarem para onde elas querem ir e depois que acabar tudo isso, né, existe uma ansiedade nesse sentido até positiva de que essa situação acabe e enfim, eu acho que o nosso ponto de decisão, o ponto principal aqui é que dado que esse sentimento dificilmente acaba, cabe a nós escolher como a gente vai se portar perante esse sentimento, ou seja, esse sentimento ele vai me paralisar ou esse sentimento ele vai me impulsionar. Eu sei que esse papo parece muito coisa de coach, né? Tipo, não tem nada a ver, assim, não é por aí que eu tô pensando, mas é uma realidade, assim. O que a gente faz com os sentimentos que a gente tem passa muito pela nossa força de vontade, né? Pode-se dizer assim. Então, é claro, né? É muito fácil falar, pega esse sentimento e usa pra te impulsionar. Não é tão simples assim, o processo é mais complicado do que esse, mas uma vez que você pelo menos coloca as opções na mesa, eu sinto que se torna uma escolha um pouco mais tranquila de se fazer. Bom, e aí assim, acho que pra arrefecer os momentos de ansiedade, que a gente às vezes se pega, e por exemplo aconteceu aí com meu amigo João, é que é importante ter na mente que as nossas necessidades, elas também mudam ao longo dos anos. Então, às vezes você está sofrendo muito porque você quer estar em um determinado lugar e talvez dali a um ano ou dois, os seus interesses já sejam outros. Então, levar as coisas um pouco mais com mais tranquilidade também é importante a partir desse sentimento a partir dessa consciência de que talvez você já nem queira mais aquilo depois de um tempo, né? E, enfim, você vai ter contato com outras experiências, você vai ter contato com outras possibilidades e tudo isso pode alterar completamente as suas vontades, né? É importante ter calma nesse momento e, bom, eu tinha alguma história pessoal pra contar. Ah, lembrei. Ai, gente, sempre sendo isso. Bom, existem alguns métodos, né, de como você reduzir um pouco a nebulosidade do caminho que você quer traçar e para onde você quer chegar. Eu tenho o hábito, desde pelo menos 2016, de anotar diretrizes. Hoje em dia eu chamo de diretrizes, antes eu falava metas, mas aí eu e meu psicólogo, a Gemiro, chegamos à conclusão que talvez... Nossa, será que tá dando pra escutar? Tomara que sim, depois eu vejo. Chegamos à conclusão que talvez seja muito duro comigo mesmo ficar colocando metas, principalmente porque eu tinha o hábito de colocar o título das minhas metas como... como é que era? Metas para o meu coração ficar feliz. Gente... Tudo bem que não era só coisas, tipo, conquistas de ganhar, não era só verbo, né? Tinha coisas básicas como pagar as minhas contas e tinha coisas como experiências, tinha coisas como, tipo, diretrizes. Enfim, eu mudei pra diretrizes e aí eu tenho esse caderninho que eu ganhei da minha amiga Mari Amaral no final de 2019, no Natal. E aí eu fiz no começo um textinho sobre 2020, sobre a chegada de 2020, né? Eu falei um pouco sobre como eu tava me sentindo. E aqui, ó, eu coloquei diretrizes pro ano. Ó, você não vai ficar pausando o vídeo pra ficar vendo minhas diretrizes, não, porque isso é mal, tá ligado? Mas eu tinha colocado, ó, em 2020 eu queria praticar triatlo, é o que eu tava fazendo. Eu queria andar mais de bicicleta, eu queria jogar videogame. Aqui tem conhecer pessoas novas, viajar pra Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que foi um lugar que eu fui. Inclusive tinha colocado aqui fazer vídeos porque eu queria me comunicar melhor. Estou fazendo, galera, ó. Nossa, acabei de me tocar real que eu... Tá vendo? Nem era uma coisa tão planejada assim, mas ficou na minha cabeça que eu queria fazer. E eu fazia, ó, aqui tem sobre poesia e tudo mais, então... Enfim, tem outras questões até de estética aqui, etc. E eu fiz algumas mensais também. Eu acho assim, isso não é uma receita de bolo que você vai fazer igual e você vai alcançar todos os seus sonhos e tudo mais. Até porque se fosse, gente, eu não ia estar fazendo um vídeo postando aqui, eu ia estar vendendo isso, entendeu? Tipo, hahaha.
Mas, eu acho que, pra finalizar, eu também não quero que esse vídeo fique gigantesco e também pra facilitar a minha edição depois. Tem um pensamento que ele é muito importante na hora de fechar essas ideias, que é o seguinte: a vida não é a chegada das coisas. E aí eu não tô tirando isso da cartola e do meu sovaco, tá? E muita gente já falou isso, hoje muitas pessoas que eu admiro já falaram isso. A vida, ela não é a chegada, a vida é a jornada. Existem momentos em que, de fato, a chegada parece muito mais relevante do que a jornada. Então, assim, quando você está prestando vestibular, é um ano muito ruim. Quando você está finalizando o seu TCC, é um ano muito complicado. Você só quer se formar, você só quer passar naquela prova, você só quer acabar com aquilo. Só que a vida está acontecendo durante. Então, assim, a vida é a jornada. A vida está acontecendo enquanto eu estou gravando isso. A vida está acontecendo enquanto você está vendo isso. E então, o que são as chegadas? As chegadas são momentos de celebração, elas têm a sua importância, mas não dá pra resumir a vida nelas, entendeu? Porque senão fica muito injusto. São pouquíssimos momentos bons para muitos momentos de angústia. E quando você entende que a jornada também é muito relevante, você consegue ter um olhar um pouco mais calmo. Última dica que eu dou, que eu me lembrei agora antes de encerrar o vídeo, é uma que eu já nem lembro direito onde que eu vi isso, mas eu usei muito e funcionou, que é o seguinte: ache as pessoas que você admira, entenda o que elas fizeram para elas estarem onde elas estão, ou por elas serem quem você admira, X, e faça semelhante ao que elas fizeram. E aí, assim, muitas vezes a gente tem o hábito de admirar pessoas que estão muito distantes da nossa realidade. Então, você admira um político, você admira um artista, você admira um professor, você admira um professor muito sinistrão. Tente admirar também, claro, admire essas pessoas, mas tente admirar também pessoas que estão mais próximas. Eu tive vários veteranos que eu admirei, várias pessoas do meu círculo familiar ou pessoas do meu círculo de amigos. O meu círculo de amigos próximos, gente, e aí um beijo para os meus amigos mais próximos, é basicamente formado por pessoas que eu admiro muito, por diferentes razões. Então é legal você se cercar de pessoas que você admira, é legal você ter esse sentimento de admiração por pessoas que fazem parte da sua realidade, do seu cotidiano, para você conseguir também entender o que elas fizeram e traçar os seus objetivos. E às vezes você vai admirar uma pessoa também até certo ponto. Houve muitas pessoas que eu admirei que hoje em dia eu já não tenho interesses semelhantes tanto ao que elas fizeram, eu já estou me encaminhando para um outro caminho, então elas foram importantes para me impulsionar durante um momento específico, e agora não são mais, e tudo bem também, a vida é assim. Bom, o vídeo de hoje foi isso, espero que ele sirva para alguém. Depois que eu falei com o João, ele ficou um pouco mais calmo e eu não estou me colocando aqui como um dono da verdade ou não pretendo encerrar o debate sobre esse assunto, eu estou iniciando o debate sobre esse assunto. O debate continua, ele sempre continua, ou nos comentários, ou em outros vídeos, ou nos inboxes. E vou terminar no meu copo de gin, minha taça de gin, que eu estou segurando errado, é assim que segura. Tá bom? Mua.